Bem-vindos a mais um episódio do Incensuráveis, podcast da Renascença. O Parlamento voltou ao ativo e viabilizou o programa de governo. Para já subiu de tom, mas ainda não atingiu as temperaturas que já se sentiram em São Bento no último ano. No Médio Oriente há mais uma acha na fogueira. Israel lançou o maior ataque dos últimos 40 anos ao Irão e nos últimos dias os dois países trocam mísseis no novo capítulo de um conflito antigo. É sobre estes dois temas que o nosso painel se vai debruçar e discordar. José Pedro Mozos e Pedro Gomes Sanches são eles os nossos incensuráveis. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas, sou jornalista da Renascença e semanalmente sou não o moderador, mas o mediador deste painel. A Aline Oldbuving, que não está presente neste episódio por motivos de força maior, e nós mandamos daqui muita força. Estamos a gravar ao fim do dia de quarta-feira porque amanhã é feriado do Corpo de Deus. Sem mais tempo a perder, vamos ao episódio 17 do Incensuráveis. O Governo apresentou o seu programa, a moção de rejeição do PCP foi chumbada esta quarta-feira. Houve troca de acusações, mas a vida segue. José Pedro Mozos, praticamente 14 horas de debate depois, este Parlamento pareceu-te ter capacidade para se aguentar 4 anos? Ou achas que estou a sonhar alto demais? Não, acho que 4 anos pode ser demasiado, mas acho que ficou evidente que, por um lado, o Partido Socialista está num colete de forças e isso ficou evidente ontem, fica evidente quando o Governo apresenta um conjunto de medidas que não tinha no seu programa eleitoral, e fica também evidente que o Chega será uma voz mais livre para fazer oposição do que o PS na situação em que se encontra. E acho que também ficou evidente a estratégia do Governo. O que é que o Governo quer para estes? Imagino que o Governo sonhe com 4 anos, mas imaginemos uma estabilidade para aí de 2 anos e pouco deste Governo. Aquilo que já tínhamos comentado aqui. Vai apresentar propostas sem diálogo prévio e tentar que essas propostas condicionem a atuação da oposição e que a oposição se digladie entre si e caso a caso vá avaliando se aproxima mais do Governo ou não. O Governo incluiu no programa de Governo 80 medidas, ou mais de 80 medidas, que eram de outros partidos. E disse, eu fui magnânime, fui escolher algumas propostas dos vários partidos, incluí no meu programa de Governo, porque pronto, não tenho maioria e não sei o quê, e agora vocês também têm medidas no programa de Governo. Não é assim que se faz negociação parlamentar, não é assim que se estabelece nenhuma preferência partidária ou de parceria, e é exatamente isso que o Governo quer. Vai tentar condicionar à partida a decisão da oposição. Mas na verdade isto foi o Governo a fazer cherry picking. Chegou ao pé ao programa do PS, escolheu umas medidas, ao do LIVRE escolheu umas medidas, ao do Chega escolheu umas medidas, e espera que com isso os partidos se sintam mais obrigados a concordar ou a votar ao lado do Governo. Ou destronfar o Governo. E portanto tem esse duplo objetivo, mas na verdade isto é uma desonestidade, porque vai passar como abertura ao diálogo uma inclusão que é feita por escolhas do próprio Governo, sem qualquer diálogo, num programa que é do Governo, como o nome indica. Depois podemos avaliar se isto é eficaz ou não. Isto é um bocado como aquelas situações familiares em que se diz pai é quem cria, não é? Não é quem tem a paternidade biológica da coisa. E, portanto, se o Governo, à boleia disto, conseguir aprovar ou fazer aprovar algumas medidas, ainda que não tenham a sua paternidade original, vão estar associadas ao Governo. E, portanto, mais coisa, menos coisa, mais... Daqui a 2 anos ninguém se vai lembrar desta polémica das 80 medidas. Mas isto é desonesto. E é desonesto para com os partidos, porque finge uma abertura ao diálogo. Mas eu acho que é isso que o Governo procura, que é também espicaçar um bocado a oposição, para que fique evidente que o Governo quer fazer e que é a oposição que está a ser teimosa só porque as medidas não são dele, ou porque não houve diálogo. Mas também é uma desonestidade para com o eleitor. E aqui a questão já me parece ligeiramente mais grave, que é estas medidas não foram validadas eleitoralmente. Claro que nem tudo aquilo que o Governo faz vai no programa de Governo. Para já porque é impossível prever o que é que vai acontecer sequer no próximo mês, quanto mais em 4 anos. Mas é desonesto porque estas medidas discutidas em campanha, nós não sabíamos que tipo de campanha que teríamos tido, que tipo de
de reação é que criariam no eleitorado e, portanto, acho que se colocou o cálculo à frente da honestidade, quer com os partidos, quer com o eleitor. Uhum. Eu não tenho muitas dúvidas de que se as questões, por exemplo, da revisão da Lei de Bases da Saúde, da revisão da Lei da Greve, da revisão da legislação laboral, da Lei da Imigração e da Lei da Nacionalidade, que são algumas das medidas que o Governo não pôs, que a AD não pôs no seu programa eleitoral, mas que agora o Governo coloca no seu programa de Governo, não tenho muitas dúvidas de que teriam sido, muitas vezes, temas de vários dias de campanha. E isto, quanto mais não seja, ia condicionar a forma como os partidos se posicionavam, as percepções das pessoas perante as posturas dos candidatos perante essas questões e, portanto, é desonesto. E ouvir Hugo Soares e Luís Montenegro a dizerem que isto é um sinal de abertura e de diálogo é pouco. Revela-me muito da maneira como o Governo olha para a negociação parlamentar. Eu já tinha suspeitado de que colocarem Carlos Abreu Amorim como Ministro dos Assuntos Parlamentares era um downgrade do diálogo parlamentar, quando antes havia Pedro Duarte. Vamos ver como é que se desenvolve o resto da legislatura, mas não me parece que o Governo vá querer dialogar muito e vai fazer isto. Vai apresentar propostas, tentar dar-lhe uns embrulhos de socialismo ou de cheguismo aqui e ali, e com isso tentar condicionar os partidos e fazer o seu programa e manter a sua flexibilidade. Medida a medida. Pedro, como é que te parecem estas relações do Parlamento, do novo Parlamento? Eu, não estando cá a Aline, vou dizer a frase que ela costuma dizer: não concordo nada contigo. Eu estou a colecionar a homenagem. Não concordo nada contigo, Zé Pedro. Olha, eu ao contrário do Zé Pedro, eu dou uma nota muito positiva ao Governo, por várias razões. Primeira razão. Primeira razão que não depende do Governo, depende das circunstâncias. De facto, as circunstâncias parlamentares favorecem hoje muito mais a AD do que na legislatura anterior. Resultou assim. E não é só o facto, eu já disse isso aqui, não é só o facto de, para que o Governo fique impedido ou caia, é necessário que quer o PS, quer o Chega se juntem no mesmo propósito, que é uma coisa mais difícil para eles do que para a AD. Mas acresce a isso o facto do PS estar de facto numa situação de grande vulnerabilidade, como nunca esteve na sua história, e portanto essa vulnerabilidade resulta numa certa limitação na capacidade de fazer uma oposição muito firme. Espero que a faça para bem do PS e para bem da democracia. Certo. Cada um... Santo Agostinho diz: ama e faz o que quiseres. Eu, adulterando um bocadinho esta afirmação de Santo Agostinho, digo: o governo que governe e a oposição que faça o que quiser. Porque depois os eleitores avaliarão aquilo que fizerem. E isto leva-me ao primeiro ponto de elogio. A política portuguesa ficou extraordinariamente marcada nos últimos anos por um chegocentrismo. Tudo era referenciado ao Chega. E isso é muito empobrecedor do debate político e, na decorrência disto, ficou muito marcada por políticas de aliança e menos por políticas públicas. Discutiram-se muito mais políticas de aproximação entre partidos do que propriamente políticas públicas. E eu acho que isto é extraordinariamente empobrecedor. Desta feita, o que o Governo resolveu sinalizar, menos uma aproximação ao Chega ou ao PS, menos uma escolha de parceiro preferencial e muito mais uma escolha de rumo. Eu, no rescaldo das eleições, das primeiras coisas que disse, não sei se aqui, se noutro sítio qualquer, foi: ao Governo cabe governar, governar, governar. E acrescentei, e isto é uma opinião pessoal, devia fazê-lo com uma pendência para a direita. E eu dizer uma pendência para a direita não é dizer uma pendência para o Chega. Repito, quero derrogar esta lógica de políticas de aliança em favor de políticas públicas. Portanto, aquilo que saísse das propostas do Governo deviam de ser mais para a direita, no sentido mais doutrinal, mais ideológico, se quiserem, e menos posicional. E é também uma AD que se coloca na frente e espera que os outros, os sigam. Os outros façam Quem o que quiser. quiser. Os outros façam o que quiserem. A AD cabe... A AD não cabe
ao contrário do que algumas pessoas pensam, a AD não cabe gerir equilíbrios nesta feita. A AD cabe governar. E é isto que está em cima da mesa. E eu queria, desse ponto de vista, e na linha daquilo que tinha acabado de dizer... Mas não se governa sem haver uma maioria que ajude a passar algumas propostas. É nesse sentido Zé que Pedro, eu acho que eles estão... Eu não te queria interromper, é só mesmo para dizer esta nota. Acho que é uma postura um bocado mais cínica do que um grande amor às políticas públicas e ao reformismo. Não alinho nessa leitura. Eu queria salientar aqui 2 ou 3 coisas do programa de governo que me parecem muito positivas e que satisfazem a minha pretensão manifestada logo no rescaldo das eleições. Redução do IRS e redução do IRC até 17%. Rever a lei de bases da saúde e aposta nas PPPs. A ideia, nós temos uma das taxas mais baixas na Europa de habitação pública, a construção de 59 mil casas públicas sem embargo de uma aposta de parcerias com privados e aposta nas cooperativas, que é outra forma de construir. Faltará aqui, para que isto se materialize, uma desregulamentação e uma facilitação da construção, mas isso esperamos que seja satisfeita no Ministério da Reforma do Estado. Depois, uma coisa que é chocante e é importante e que não estava satisfeita, que é creche e pré-escolar gratuito e universal. Já não concordo tanto com a gratuitidade dos manuais, ponto. Percebo que, havendo para o ensino público, isso seja extensível ao ensino privado. Depois, a revisão da lei da greve. É uma lei anquilosada, que precisa urgentemente de revisão, sendo que o uso dessa lei, supostamente em defesa dos trabalhadores, penaliza normalmente os mais vulneráveis da sociedade e não o Estado, e não o empregador. Depois, dizer que, dar nota positiva também na criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Vamos ver como é que o PS se posiciona. É o novo CEF, no fundo. E como é que o Chega se posiciona. Esta tentativa foi feita na legislatura anterior. Falhou. E o PS e o Chega votaram contra. Aqui há algumas reservas relativamente à reforma do Estado. Eu, como sabem, fui subscritor do manifesto Reformar o Estado já não é cedo. Insisto muito na urgência de que o Estado seja reformado. Desburocratizar há de ser uma componente da reforma, mas não subsume. A reforma não se subsume a isso. Portanto, inquieta-me esta tónica na desburocratização que eu vejo como positiva. Guerra à burocracia. Eu vejo como positiva, mas não esgota as necessidades da reforma do Estado, que eu acho que deve emagrecer. Depois, uma nota final sobre a economia, incentivos à exportação e investimento no interior. Mostra aqui uma preocupação com a coesão territorial, o que também se explica pela junção do Ministério com a coesão e a economia com a coesão. Falta uma coisa, posso estar a incorrer em algum erro, mas eu não reparei nisto. Portugal precisa que as suas empresas ganhem escala, que as micro se transformem em pequenas, que as pequenas se transformem em médias e que as médias se transformem em grandes e que as grandes se transformem em muito grandes. A escala importa, o tamanho importa. Aqui importa muito. Nós sabemos que empresas maiores têm mais oportunidades de desenvolvimento de competências, são mais disruptivas, têm mais potencial de inovação, têm maior capacidade de pagar melhores salários, têm melhores perspectivas de carreira, são mais diversas. E, portanto, é um imperativo que as empresas cresçam. Esta devia de ser uma das bandeiras. Portanto, em síntese, não concordo nada, não acho nada que o Governo tenha sido desonesto. O programa eleitoral é diferente do programa de Governo. Um programa eleitoral é feito com o propósito de vencer as eleições de forma absoluta. Não foi isso que aconteceu. Há uma adaptação do programa, incluindo 80 medidas. Podem depreciar o que quiserem, mas há aqui, de facto, uma abertura para que medidas de outros partidos estejam no programa do Governo, e agora os partidos posicionar-se-ão, debaterão como quiserem e levarão o debate ou baixarão o nível de debate.
mas o Governo está a fazer aquilo que lhe compete. Espero que o resultado final seja tão auspicioso quanto os sinais de partida. Só antes de terminar uma curta ronda para vos desafiar a fazer a vossa previsão de quanto tempo dura este governo. Uma ronda rápida, Zé Pedro Mozes. Só para rebater aqui uma coisa muito rapidamente que o Pedro disse. Abertura não é escolhermos nós as medidas que nos dão jeito dos outros programas eleitorais. Isso não é abertura. O ano do governo cabe ao governo. Como é óbvio, mas por isso é que eu estou a dizer. O programa de governo, no limite, pode ser o programa eleitoral e depois querem rever a lei de bases da saúde, não tem de estar no programa de governo. Querem fazer uma série de coisas, não tem necessariamente de estar no programa de governo. E mesmo estando, e se queremos incluir as dos outros partidos, é de bom tom perguntar aos outros partidos se aquelas são as suas prioridades. Podem não ser. Mas o diálogo parlamentar acho que exigiria um bocado mais do que de repente o governo escolher as medidas que lhe dão jeito, porque não é sintomático, aquilo não se torna um reflexo das prioridades de nenhum outro partido. Pois não, e não tem que concordar, e é aqui que nós divergimos. Sim, mas é mesmo o privilegiar o diálogo e os bons costumes parlamentares. Mas era só esta nota, e a tua porque não previsão? parece mesmo abertura. Eu se soubesse isso, provavelmente amanhã ou depois ganhava o Euromilhões. Mas eu diria que há uma estabilidade assim por alto, de pelo menos 2 anos e meio. Um ano tenho de certeza, porque até maio do próximo ano nós não podemos ter eleições. Mesmo que Gouveia e Melo, ganhando as eleições, estou a assumir que ganha, no dia 9... Pronto, o próximo Presidente da República toma posse no dia 9 de março. O primeiro ato dele pode ser dissolver a Assembleia e convocar eleições. Há muita gente que acha que ele está impedido por 6 meses. Não está. Não está. E, portanto, é importante fazer este esclarecimento. Mas se o fizesse no dia 9 de março, eu tirava as eleições 55 a 60 dias, portanto, para maio do próximo ano. Sim. Não estou a ver nenhum motivo para isso acontecer. Os vários candidatos presidenciais, os três principais, já disseram, os três, que o chumbo do Orçamento do Estado não é motivo para dissolver a Assembleia. Portanto, mesmo que o Orçamento do Estado do próximo ano chumbe, não dou por garantido que a Assembleia se venha a dissolver. Agora, há uma série de imponderáveis. A economia está a entrar em retração. A escalada militar, de que falaremos também daqui a pouco, pode condicionar muito o investimento em defesa, e esse investimento em defesa pode descapitalizar algum investimento no Estado Social e, com isso, levar alguma insatisfação na população. Portanto, há vários imponderáveis. O PS não tem interesse nenhum em provocar eleições porque precisa de uma reconfiguração grande e, portanto, eu antevejo pelo menos 2 anos e meio de estabilidade para o Governo. Até pode ser do interesse daqui a 2 anos e meio o Governo apresentar uma moção de confiança só para provocar novamente eleições. Veremos. Pedro, será que temos a primeira e última oportunidade neste podcast, neste episódio, de vocês concordarem? Qual é a tua expectativa? Claramente não, até porque eu já me pronunciei sobre isso também logo à saída das eleições. Eu disse que não se volta a falar em eleições antes de outubro de 2027. Ou seja, este orçamento passa, entramos em 2026, em 2026 há orçamento para 2027 e eu acho que o PS não está em condições de fazer cair o Governo, já lá vou, e portanto isto lança-nos para outubro de 2027, lá está, para o orçamento de 2028, e nessa altura as coisas podiam estar muito reconfiguradas. Dar aqui uma nota, nós estamos num acelerador de partículas, o tempo político está vertiginoso e há um conjunto de fatores muito imprevisíveis. A questão internacional, vamos discutir já de seguida, o contexto económico, uma eventual crise inflacionista por força do aumento dos combustíveis, o aumento do preço do petróleo, e junto disto um aumento da despesa por força da necessidade de reforço da defesa e de algumas medidas inscritas no programa de governo podem não ser podem ser prejudicadas com a diminuição de receita, também com medidas inscritas no programa, e isto pode não ser o momento ótimo para inverter a curva de Laffer, ou seja, a ideia de que aumentando os impostos até um ponto, a receita não aumenta a partir desse determinado ponto, e nós podemos não ter chegado a esse ponto, e esta inflexão na receita pode prejudicar a pressão que temos do lado da despesa. Dito isto, nós podemos ter uma crise a breve trecho que, se porventura acontecer algum escândalo, como tem sido comum na política portuguesa, infelizmente, isto pode mudar muito os fatores, mas ceteris paribus,
até outubro de 2027 nós não voltaremos a falar de Fica feita a previsão. Vamos falar sobre os mais recentes desenvolvimentos no Médio Oriente. Israel lançou a maior ofensiva ao Irão dos últimos 40 anos. O governo de Netanyahu justifica os ataques com a escalada do poder nuclear iraniano, à troca de mísseis entre os dois países e várias ameaças, incluindo a dos Estados Unidos se juntarem a Israel. José Pedro Mozos, é uma justificação razoável ou parece-te um ataque desproporcional do Estado israelita? Parece um ataque desproporcional, parece um ataque injustificado e ilegal, sob todos os pontos de vista do direito internacional e mesmo das regras e das leis de guerra. E, portanto, sob esse ponto de vista, acho que, aliás, não restam dúvidas de que isto é um ataque ilegal. Mas esta é uma guerra que nós mais ou menos, quer dizer, ninguém conseguia dizer quando é que ia acontecer, mas não surpreende muito, porque sobretudo desde o dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel, ficou evidente que o Irão estava por trás do Hamas, e não só, também dos Houthis no Iémen, também é o Estado que está a financiar alguns destes grupos terroristas, e portanto, numa escalada que primeiro foi de tensões, depois uma escalada diplomática e terminou nesta escalada militar, não é propriamente surpreendente, embora o timing não seja inocente. Porquê? Porque o Irão estava perto, ou pelo menos as notícias disso davam conta, ou mais perto de fechar um acordo com os Estados Unidos. Israel, o que quis fazer com isto foi bloquear esse acordo. E chama-lhe ataque preventivo. Chamem-lhe o que quiserem, isto foi um crime de guerra, ou como lhe chamam outros, um terrorismo de Estado. Porque, na verdade, não havia nenhuma razão para preventivamente atacar o Irão. A ideia de que o programa nuclear do Irão está a acelerar a olhos vistos, que foi a desculpa que Israel usou, que o Estado de Israel usou, não é verificável por nenhuma fonte internacional independente. Por nenhuma. Isto é uma narrativa que o Irão impôs, que Israel impôs na forma como conta a história desta guerra. E nós sabemos que em conflitos todos os envolvidos têm propaganda. Todos. Irão e Israel também. Mas é por isso que nós devemos confiar nas entidades independentes. É por isso que, quando já falámos aqui da situação de Gaza e da Palestina, eu tenho a preocupação não de usar os números da Palestina, mas de usar os números, por exemplo, da ONU, que é um órgão credível. Mais ou menos. Vamos lá ver. Mais ou menos. Vamos lá ver. Nós sabemos da infiltração. Eles estão no terreno. Desculpa. Mas pronto. E para mim foi surpreendente, por exemplo, ver von der Leyen a dizer que Israel e Netanyahu têm direito a defender-se. Mas defender-se de quê? Foram-se que atacaram. É que às tantas estamos a inverter os papéis. Quem iniciou este ataque foi Israel. Disse, numa fase inicial, que era para destruir lançadores de mísseis, alguns repositórios de armamento, algum arsenal de guerra. Mas, entretanto, morreram mais de 400 pessoas desde sexta-feira, no Irão. E, portanto, como se já não bastasse o genocídio que está a cometer em Gaza, que é um verdadeiro genocídio, está a cometer crimes de guerra contra o Irão. E, aliás, temos exemplos do que Israel este ano já foi Gaza, já foi Irão, também foi a Síria, foi o Iémen. Quer dizer, nós não podemos isolar isto, e mesmo que quiséssemos isolar, olhar para isto como um ataque preventivo. Não é um ataque preventivo, foi um ataque ofensivo e portanto, com isto, e acho que é importante dar esta nota, eu não estou a defender o regime do Irão, que é um regime ninguém diria. De ayatollahs. Não, como é óbvio, nós analisamos o conflito, nós somos chamados a analisar o conflito. Eu não tenho que estar de um lado ou do outro. Agora, olhando para as coisas como elas são, isto é um ataque ofensivo de Israel que tinha um único objetivo, que era impedir que o Irão chegasse a acordo com os Estados Unidos. Deixa-me passar também ao Pedro. Pedro, olhas para esta justificação como uma verdadeira razão desta ofensiva ou encontras outras motivações deste ataque ordenado pelo governo israelita? Eu tenho uma declaração de interesses a fazer. Força. Eu sou filo-israelita. Acho que os judeus têm direito ao seu país e Israel tem direito a existir. Ninguém disse e, portanto, o contrário. Não, está bem, vou fazer a minha declaração de interesses, que é coisa, e não estou a falar de ti, Zé Pedro, mas que é coisa que eu vejo poucas vezes ser feita
por gente que comenta este tipo de situação e, portanto, eu quero deixar isto absolutamente claro para que as pessoas saibam qual é que é a minha posição de partida, e a minha posição de partida é uma posição filo-israelita. Feita esta declaração de interesses, que para mim é importante fazer, eu fazia aqui uma citação. Em 25 anos não haverá mais Israel. Esta frase foi escrita por Khamenei em 2015 no Twitter, numa mensagem de apoio à resistência palestiniana. E nós sabemos que na Palestina e nos ataques a Israel, a guerra que nós designamos por proxy, quando é feita pelo Hamas na Palestina, ou pelo Hezbollah no Líbano, ou pelos Houthis no Iémen, não é uma guerra por proxy. Na verdade, são braços armados do Irão, que é a sede do Islão político e que tem como principal programa político a erradicação de Israel do mapa, que tem como corolário, bastante idiota, aquelas frases que se gritam no centro das nossas cidades de a Palestina vai ser livre do rio até ao mar. Basta olhar para o mapa para perceber o que é que isso quer dizer. Quer dizer que o Estado de Israel é eliminado. Portanto, quer dizer que o Estado de Israel é eliminado e, portanto, se há uma intenção genocida naquele conflito, é a intenção do Irão, que defende a erradicação de Israel do mapa. Dito isto, e olhando para a história da formação do Estado de Israel e para os anos que se lhe seguiram, para as décadas que se lhe seguiram, o que aqui está em causa não é uma luta por espaço vital, é uma luta pela existência, é uma defesa existencial. E o Irão, que este ataque, vou-se fazer outra citação, isto não nasceu do vácuo. É uma citação muito infeliz que foi utilizada pelo António Guterres em outubro de 2023 como uma adversativa face ao pogrom que se assistiu em Israel. Morreram 1.200 pessoas, mulheres, crianças, mulheres foram violadas, os reféns foram levados, não foram todos devolvidos, e os primeiros gritos que se ouviu no Ocidente não foram gritos de libertação dos reféns, foram gritos que ai, Israel vai atuar de forma desproporcionada. Numa guerra cometem-se sempre erros, e eu não afasto a possibilidade de reconhecer que tenham sido cometidos crimes de guerra por parte de Israel que deverão ser julgados. Dito isto, chamar a aquilo que aconteceu na Palestina, que está a acontecer na Palestina, um genocídio, tentando lançar o ónus deste conflito com o Irão todo sobre Israel, é uma loucura, Zé Pedro. Morreram 55 mil pessoas em Gaza desde outubro de 2023. E estes dados são dados da Palestina. Eu entrego isto de barato. São dados fornecidos pelo Hamas e confirmados pela 1.100 deputada... deles eram bebés com menos de um ano. Também já lá vou. Pela deputada eleita pelo Círculo de Gaza, Mariana Mortágua. Há na Palestina 2.100.000 pessoas. Ou seja, morreram 2,75% da população. Se isto é genocídio, das duas uma. Com o poderio militar de Israel, ou são o Estado militar mais incompetente da história, ou a tese do genocídio é a maior falácia da história. Porque se fosse um genocídio, os números não seriam estes, seriam diferentes. É esse o argumento. Podia ser, não, Zé Pedro, é porque 2,75% da população não são civis, não são todos civis. Os alvos privilegiados de Israel são instalações militares. Não é instalações militares que o Hamas, como o Hezbollah no Líbano, escondem atrás de hospitais e de escolas. Então bombardeia-se o hospital. Sobre isso nunca há palavras Mas de então bombardeia-se o reprovação. hospital? Zé Pedro, bombardeiem-se os alvos militares. Mas cobardemente, estes terroristas escondem-se atrás de crianças, de civis, sempre fizeram isto. Há décadas que fazem isto. Deixa-me só acabar. Há décadas que fazem isto e, portanto, achar que Israel, a exigência moral que se tem sobre Israel é inacreditável face
ao bar aberto de pornografia, de imoralidade que se tolera na Palestina e ao Irão. O que está em causa é a sobrevivência de Israel. A desproporção é gigante, Quando Israel dirigiu ataques localizados a alvos militares no Irão, o Irão respondeu com mais de 500 mísseis sobre Tel Aviv, Haifa e mais não sei quantas cidades onde vivem 6 milhões de pessoas. Se não fosse o escudo de defesa de Israel, os escudos de defesa de Israel, milhares de civis, incluindo crianças, tinham morrido. Morreram 120 mil crianças e isso é uma tragédia, é uma hediondez. Teriam morrido mais se os escudos não tivessem funcionado e é curiosamente o mesmo número de crianças que morreram à fome na Venezuela em 2019, relativamente às quais nunca houve tanto clamor e tanto ranger de dentes quanto isto que agora se está a passar. Deixa-me só uma nota final, que o Pedro falou bastante e eu falei menos do que ele, e era só mesmo para dar 2 notas, que é, não é por poder ser pior que deixa de ser um crime de guerra matar 55 mil pessoas no espaço de 1 ano e meio. Ainda este fim de semana, Israel matou 400 pessoas que estavam na fila para receber ajuda humanitária. Hás de me explicar qual é o alvo militar a atingir aqui. Qual é o alvo militar a atingir quando se bombardeiam escolas, quando se bombardeiam hospitais? Qual é o alvo militar a atingir quando se corta a água toda de Gaza que já está cercada? E eu nem estou a ir à história de Israel e a falar dos colonatos porque podíamos ir por aí. Portanto, a história do conflito israelo-árabe não se resume no ataque de 7 de outubro, que é hediondo e sempre o condenei. Portanto, eu estou muito à vontade, eu tento ter uma postura relativamente equidistante, porque este é um debate muito emocional, mas a verdade é que nós não podemos achar que tudo aquilo que Israel faz é em legítima defesa, quando ainda por cima o seu poderio militar é gigante e basta acionar um bocadinho para se perceber a desproporção com que conseguem atuar. E foi isso que fizeram em Gaza, foi isso que fizeram no Irão. E vamos ver se isto agora não escala, porque nós no meio disto temos uma incógnita que é Trump, nunca percebemos quando é que ele está a fazer blefe ou a falar a sério. E vamos ter muitas oportunidades, também, infelizmente, entre outros, vamos ter muitas oportunidades, infelizmente, de continuar a falar sobre o tema. Chegamos ao fim do corpo do nosso programa, fica a faltar o picante, as nossas moções de censura e de confiança. José Pedro Mozos, a tua moção de censura vai para... A minha moção de censura vai para a banda Anjos. Os Anjos. Muito bem. Imagino porquê. Imagino que imagines. Porque moveram um processo absurdo contra uma humorista desta casa. Não é por ser desta casa que estou a mover. Enfim, contra a Joana Marques, porque partilhou um vídeo nas suas redes sociais em que mostrava uma atuação dos próprios Anjos num prémio de MotoGP no Algarve, em que eles cantavam horrivelmente o hino nacional. E como a Joana Marques tinha sido jurada de um programa de música que avalia talentos, pintou esse vídeo com reações dela e dos vários jurados. Foi isto que ela fez. Os Anjos acham que foram prejudicados por causa da publicação deste vídeo e não pela sua atuação desastrosa, n'1 milhão de euros. E processaram em ver este processo, e este processo esteve a decorrer esta semana, e eu agradeço muito ao Jornal Observador por ter deslocado uma jornalista até lá, que me permitiu, ao longo do dia ontem, fazer um live blog, que foi muito mais interessante que o live blog do debate do programa de governo. Devo confessar que consultei mais vezes esse live blog, mas para alguém que diz ter sofrido bullying, que diz ter sido prejudicado por um vídeo, os Anjos fizeram um serviço ainda pior a eles próprios. Portanto, a minha pergunta é: quanto é que vão exigir a cada um deles por se terem prejudicado e ridicularizado desta maneira? E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança vai para a operação da Polícia Judiciária, que desmantelou o movimento Armilar Lusitano. Na semana passada falámos das agressões a Adérito Lopes, o ator da Barraca que foi agredido por neonazis. E no início desta semana, a Polícia Judiciária deteve 6 pessoas, desmantelou este grupo, apreendeu um conjunto de armas de fogo e de explosivos em flagrante delito. Uma dessas pessoas era chefe da PSP, da Polícia Municipal de Lisboa, e, portanto, a Polícia Judiciária atuou rápido e reforçou uma ideia, que é de que o crescimento destes grupos de extrema-direita e o crescimento da sua violência e das suas ferramentas e armas, neste sentido, neste caso literais, obrigam-nos a termos
mais atenção sobre isto, a aumentar a vigilância sobre este fenómeno e a voltar a questionar porque é que este fenómeno e estes grupos foram eliminados do RASI. Pedro Gomes Sanches, a tua moção de censura vai para... A minha moção de censura vai para o CESP, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços. Porque... Um sindicato filiado na CGTP, controlada pelo Partido Comunista Português, que fez uma petição que vai a debate no Parlamento para a semana, no dia 26 de junho, e que visa diminuir o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais aos domingos, aos feriados e limitar horários. Esta medida destrói 16 mil, segundo um estudo da APED, destrói 16 mil empregos no retalho, 18 mil empregos nos centros comerciais. Destas pessoas que trabalham ao domingo, uma em cada duas são jovens que muitas vezes fazem este trabalho aos fins de semana para poderem financiar os estudos, suportarem um custo de vida difícil, alto, designadamente em matéria de habitação, e esta medida significará uma redução de cerca de 10% no rendimento das pessoas que trabalham nesses dias. Já para não falar no que isto significa de violação dos hábitos de compra dos portugueses, que nestes dias representa 17% do volume de vendas. Portanto, censura para este sindicalismo anacrónico e que, com a alegada defesa dos mais desprotegidos, na verdade, penaliza os mais vulneráveis. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança vai para António José Seguro, que, por azar, foi atropelado no espaço mediático com a guerra Israel-Irão, mas que no fim de semana passado apresentou a sua candidatura à presidência da República. António José Seguro, já o tinha dito aqui, é um homem decente, foi um homem corajoso, foi um homem ao mesmo tempo na apresentação da sua candidatura suficientemente cauteloso para pedir a paz em Gaza, sem as tonterias do Presidente da República Portuguesa, que sobre o ataque de Israel ao Irão disse ser para desviar o olhar da Palestina. E, mais do que isso, foi um discurso mais centrado no desígnio de futuro do país do que em remoques ao presente e às opções políticas que os cidadãos tomam no presente e, portanto, é até ver o melhor candidato às eleições presidenciais. Agora sim podemos ir de feriado descansados. Este episódio contou com o apoio técnico da Beatriz Martel Garcia, o nosso painel de hoje com uma baixa de peso, a nossa Aline, para quem voltamos a enviar uma força especial. José Pedro Mozes e Pedro Gomes Sanches são os nossos incensuráveis. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas, sou jornalista aqui na Renascença e há 17 semanas consecutivas acumulo a função de moderador deste podcast. Tem sido um gosto. Bom feriado, bom fim de semana. E para a semana cá estaremos, faça chuva ou faça sol. Muito obrigado.